mensagem da parte de Deus no Evangelho de Lucas. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. No seu capítulo de número 13, Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, nós leremos do versículo 10 ao versículo de número 17. Lucas 13, de 10 a 17. Ouçamos então a palavra de Deus na leitura que realizaremos. Os irmãos, prestem atenção, por favor. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus Santo, como nós lhe pedimos, através da oração feita nesta manhã, que o Senhor nos fale por meio de sua palavra, Pai. Em nome de Cristo nós oramos, Senhor, perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, se nas sessões anteriores ao capítulo 13, e no início do capítulo 13, nos versículos de 1 a 9, Jesus nos fala sobre a importância daquele momento de crise que passavam os judeus e vivemos nós também. E qual o momento de crise? Nós vimos aquele momento em que nós devemos decidir pela graça de Deus por Cristo Jesus. É o momento de nós, de fato, nos arrependermos de nossos pecados, de crermos em seu nome. Esse momento, meus irmãos, da vida do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda, até o seu retorno triunfante, esse momento é chamado pelos teólogos, e assim a Bíblia nos leva a entender, de um momento de crise. Ou seja, é necessário tomar uma posição nesta hora, antes que venha o dia do Senhor, e com ele o juízo sobre aqueles que não creram no seu nome. Mas depois de Lucas se dar, nas sessões anteriores a esse momento de crise, ele volta a nos falar sobre a bondade, a misericórdia e o poder do Salvador. Ou seja, é interessante o que Lucas faz aqui no seu Evangelho. Ele está dizendo: olha, converta-se, arrependa-se, antes que seja tarde demais. E agora no capítulo 13, no início do versículo de número 10, ele mostra a graça desse maravilhoso Salvador, a quem devemos nos render. Então Lucas usa a reivindicação de Cristo para a decisão do homem, que deve ser imediata, é urgente. E agora Lucas mostra a misericórdia e a graça do Salvador Jesus Cristo. Entretanto, também nessa presente sessão que lemos, do versículo 10 a 17, nos mostra a dureza dos oponentes de Cristo. Nós vimos aqui, e veremos com mais tranquilidade na exposição, o líder da sinagoga, que ao invés de tomar a decisão por Cristo,
se opõe ainda mais veementemente às obras do Salvador. Vamos ver como isso se dá no texto que lemos. Versículo 10, veja aí. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Meus irmãos, o texto de Lucas não nos diz, me lembra que, volto a lembrar-nos aqui, né? Voltamos a nos lembrar, que Lucas não está preocupado muito bem com geografia, e nem com tempo, mas naquele princípio que ali acontece, no ensino que traz aquele acontecimento da história. Lucas está preocupado com o ensino, não propriamente com temáticas como geografia ou o tempo em que aquilo, ou cronologia, o tempo que aquilo ocorrera. Embora em alguns momentos Lucas nos informe de lugares e horas e tempo. Mas a importância que Lucas dá isso é em segunda instância. Ele está preocupado com o ensino que a ocasião traz. Alguns teólogos creem que Jesus está próximo da região da Pérea. Se vocês se lembram aí do mapa de Canaã, vocês sabem que lá em cima fica a Galileia, no meio a Samaria e por fim a Judéia. É para onde Jesus está indo, a Judéia, Jerusalém. Lá ele há haveria de entregar a sua vida pelo seu povo, por nós, segundo a sua graça. Mas ele quer que vocês se lembrem que Jesus sai da Galileia e vai passar por Samaria, mas os homens samaritanos não recebem. Lembra que nós vimos isso? Eles não recebem Jesus, porque eles entendem que Jesus está indo a Jerusalém adorar e não ficaria ali em Samaria para fazê-lo. Então Jesus tem que dar a volta por Samaria, tem que passar por lado de fora de Samaria, beirando o Jordão, ou seja, próximo da Transjordânia. E é próximo da Transjordânia, ali do outro lado de Canaã, que está a Pérea. A região da Pérea fica na Transjordânia. Então você tem desse lado Galileia, Samaria, Judéia e aqui depois do Jordão, Pérea. Alguns entendem que Jesus estava próximo da região da Pérea e ali naquela região também havia uma sinagoga. E ele ali ensinava, afinal, como era do seu costume. Jesus sempre estava em uma sinagoga, ele era um frequentador de igreja, assíduo. Mas é interessante que esta, em Lucas, é a última vez que vemos Jesus ensinando na sinagoga. É a última vez que você verá Jesus ensinando. Alguns entendem que a oposição dos líderes judeus começaram a ficar tão forte a Jesus Cristo que já lhe era impedido de ensinar na sinagoga. Ele continuava frequentando, mas não era mais chamado pelos líderes da sinagoga para ensinar. Tal era e tamanha era a oposição a ele. É a última vez que nós vemos Jesus ensinando em uma sinagoga. Mas veja só o que acontece ali naquela sinagoga onde Jesus estava ensinando. E veio ali, ou Lucas diz, no mais próximo do original, como algo surpreendente, eis que veio ali, aqui na nossa tradução, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que aquele espírito a possuíra, a influenciara nesse sentido. Ela andava por isso curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Meus irmãos, o termo usado aqui pelo texto de Lucas, dizendo que ela estava possessa de um espírito de enfermidade, parece favorecer a ideia ou a sugestão de que ela estava sobre influência demoníaca, não propriamente uma possessão, mas sobre a influência de um agente de Satanás, de um demônio. Vocês se lembram que isso aconteceu também com Jó, quando pela permissão de Deus e somente pela permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó, colocando sobre ele enfermidades. Vocês se lembram disso? Esta mulher, que Jesus vai chamar de filha de Abraão, ou seja, uma mulher que possui fé verdadeira, ela ainda assim é de fato objeto da opressão de Satanás nesse sentido. E nós sabemos que tudo coopera para a glória de Deus. Se alguém sofria assim, como também o exemplo de Jó, sofria para que a glória de Cristo, como será realizado aqui, fosse manifesta nela. Mas então a ideia aqui é diferente de possessão demoníaca, alguém que pertence ao diabo, mas alguém que está sob opressão do diabo. O diabo tem certa influência sobre ela, trazendo-lhe essa enfermidade. Então é assim que nós devemos entender este versículo. Mas continua o texto dizendo que ela sofria com essa enfermidade há cerca de, ou não menos que 18 anos. E Jesus depois vai reforçar, vai ratificar essa informação, dizendo, não é certo que
nós livremos esta mulher, né? Se livre essa mulher, melhor dizendo, que vem sofrendo há 18 anos. Então Lucas começa dando a informação e ela é ratificada pela narrativa através da palavra do Senhor Jesus Cristo. É interessante que talvez esta mulher sofresse da conhecida, da doença conhecida, enfermidade conhecida como espondidites, deformação, a deformação de espondidites. Essa deformação já catalogada pela medicina é quando os ossos da coluna vertebral se juntam em uma massa só, formam uma massa óssea, causando deformidade no corpo. Então a ideia é de que provavelmente ela sofria disso, porque o texto diz que ela não podia endireitar-se, ela andava curvada. Então a doença dos ossos da coluna vertebral, já catalogada pela ciência, pela medicina. A gente está aqui apenas sugerindo, o texto não diz isso, mas era de fato uma enfermidade que prejudicava a coluna vertebral dela. E como qualquer enfermidade na coluna vertebral, ela sofria há 18 anos, certamente com muitas dores. Mas o texto continua. Veja só. Vendo a Jesus, chamou. É interessante aqui que ninguém passa despercebido por Jesus Cristo. Ele se importa com tudo que acontece conosco. E não fora diferente com a mulher. Vendo, talvez ela fosse desprezada por todos aqueles da sinagoga. A prova disso é que o chefe da sinagoga disse assim: que ela viesse outro dia para ser curada, não hoje. Ela era desprezada por todos, certamente, mas não por Jesus Cristo. Vendo, chamou. O texto é muito bonito porque as mulheres ficavam no judaísmo, né, na divisão das sinagogas do templo. As mulheres ficavam num pátio reservado à distância dos homens. Elas ficavam lá atrás. O judaísmo, a tradição do judaísmo fez isso. O cristianismo não tem isso, mas a tradição do judaísmo fez isso. E Jesus, vendo a mulher, a chamou à frente. Como Jesus se importa. Machismo na Bíblia. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, mas como cabeça deve amar a mulher e se entregar por ela, sacrificar-se. Machismo na Bíblia. E vendo, chamou à frente. E disse a ela as palavras mais doces que ela jamais ouviu na vida deles. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Talvez, irmãos, eu fico pensando que aquela mulher, se não estivesse naquele dia na sinagoga, não teria sido abençoada, não teria sido abençoada de tal maneira. Sabe por que ela foi abençoada, meus irmãos, naquele dia? Porque pela providência divina, o Espírito Santo de Deus a levou naquele dia na sinagoga. É claro que nós podemos imaginar que há 18 anos ela frequentava a sinagoga. Tanto que este milagre aqui não é um milagre concedido por Deus através de um pedido. Irmãos, vejam só. A mulher não pede para ser curada. O texto não diz nada acerca de um pedido. Ela está lá. E mesmo sem pedir, Jesus a chama e a cura pela sua autoridade. Mas eu fico pensando no seguinte: se ela não estivesse ali na igreja, na congregação, na sinagoga, ela não teria sido abençoada. É preciso antes estar ali. Isso tem muito a nos ensinar, mas nós veremos posteriormente, ainda hoje. Veja então, disse a mulher: estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos. É a primeira vez que nós veremos, e a única vez que nós veremos Jesus Cristo expulsando um demônio, um espírito maligno, um espírito de enfermidade, como Lucas diz aqui, impondo a mão sobre a pessoa. Quando Jesus expele demônios, ele faz com uma ordem, mas agora ele impõe a mão, talvez comovido pela situação da mulher, talvez, nós sugerimos apenas, ele faz, mas é de notar-se que somente aqui ele impõe a mão para expulsar o espírito maligno que de fato oprimia aquela mulher, colocando sobre ela aquela enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava
Glória a Deus. Meus irmãos, a autoridade de Jesus é mais uma vez ratificada aqui por Lucas. E a autoridade de Jesus não só sobre o campo físico, mas sobre aquilo que é espiritual. Meus irmãos, aquela mulher, ela tem um problema físico e espiritual. Ela está possuída por um espírito de enfermidade e ela anda encurvada. Aquilo trouxe um problema a ela física. E Jesus tem autoridade sobre os mundos físico e espiritual. Ele repreende o espírito de enfermidade e ela passa a endireitar-se imediatamente. Meus irmãos, isso mostra que Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E ela, então, curada, fez o que todo crente que é abençoado deve fazer. O quê? Ela deu glória a Deus. Todo crente que recebe um benefício dá glória a Deus, diferente dos ímpios, a quem Deus também trata pela sua graça comum, com certa misericórdia, com de fato lhe dando saúde, porque não só crentes, né? Às vezes crentes ficam enfermos e ímpios são saudáveis. A saúde dos ímpios é Deus que dá, mas diferentemente dos crentes, eles não dão glória a Deus por isso. Eles não dão glória a Deus. É muito comum nós vermos na televisão reportagens de pessoas que estavam doentes e quando se levantam dizem assim: eu fui muito forte, eu lutei muito contra. Lutou, estava em coma. Lutou o quê? Não sabia nada que estava acontecendo. Ela tem muita força. Os ímpios não dão glória a Deus. Os crentes dão, segundo a graça de Deus. E aquela mulher, por ser uma filha de Abraão, verdadeiramente, ela deu glória a Deus. Isso mostra que Jesus Cristo é Deus. Que o poder que opera por meio de Jesus Cristo é o poder de seu Pai. Afinal, Ele e o Pai são um só. Eu e o Pai do Senhor Jesus Cristo somos um. Por isso a mulher deu glória a Deus, porque Jesus Cristo é reconhecidamente Deus entre nós. O poder dele é o poder de Deus, porque Ele é Deus. E ela então louvou a Deus, dando glórias a Ele. Mas qual que foi a reação do chefe da sinagoga? Meus irmãos, diante desse quadro portentoso de misericórdia, autoridade divina, dentro deste quadro dramático e também de grande consolo e poder, onde Deus libertaram através de seu filho uma mulher que jazia sobre uma enfermidade há 18 anos, uma mulher conhecida da comunidade, sofredora. Qual que é a reação que se esperava? Que os olhos daqueles homens, inclusive do chefe da sinagoga, se enchessem de lágrimas de alegria, que houvesse regozijo e glória a Deus por aquela libertação no dia do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, como vimos, foi o seguinte: versículo 14: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há quem se deve trabalhar, vinde pois desses dias para seres curados, e não no sábado. O chefe da sinagoga, meus irmãos, é o homem responsável pela direção da ordem do culto. Assim como tem o liturgo, hoje o nosso irmão presbítero Francisco Luz é o liturgo, ou seja, dirige a liturgia, né, comandando-nos e nos chamando à adoração através de leituras bíblicas, orações, dízimos e ofertas. O chefe da sinagoga é este homem, o responsável era este homem, responsável pelo serviço ali e pelas diversas funções que eram realizadas durante o serviço cultico na sinagoga. Este homem, que era um líder espiritual, não mostra nada de espiritualidade. É um homem que deveria mostrar espiritualidade, ser espiritual e piedoso, render glórias a Deus por meio de Jesus Cristo, mas não. É impressionante ver a reação dele. Ele fica indignado. Dá para imaginar algo assim? Diante, como nós falamos, daquele quadro maravilhoso de graça, ele ficar indignado. É o que o texto diz, veja: indignado de ver que Jesus curava no sábado. É dizê-lo sem entendimento. Nós vamos ver aqui que ele fala: olha, o sábado é o dia que não deve se fazer obra alguma. 6 dias vocês têm para trabalhar e vêm aqui para se tratar do sábado, logo no sábado. E mostra a indignação dele. É o zelo dele sem entendimento nenhum. É a lei como uma camisa de força. É a lei sem misericórdia. É só a lei. E muitos agem assim, né? Nós muitas vezes agimos assim. Só a lei. A lei para os outros, né? Misericórdia para nós. Mas para os outros, só a lei. Tem que ser assim. Não entende o contexto
não sabe ter e de fato exercer misericórdia. E ele aqui, esse chefe da sinagoga, mostra ser assim. E veja só o que ele faz. Ele, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. É interessante que ele se volta aqui, não contra Jesus, mas contra a multidão, provavelmente porque lhe faltasse coragem de se dirigir a Cristo. O texto diz que ele estava indignado com Cristo, por ele ter curado no sábado, mas ele volta a sua indignação à multidão, ao invés de enfrentar a Jesus Cristo. Mas provavelmente por falta de coragem, como fazem aqueles ímpios hipócritas, se dirigiu à multidão e não a Jesus, reprovando a multidão. Veja o que ele disse: 6 dias, disse aquele chefe da sinagoga, em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para seres curados, e não no sábado. Veja como ele aqui, André, ele repreende de maneira insensata a sua congregação, a sua sinagoga, dizendo: olha, vocês têm 6 dias para aparecer aqui e serem curados, e agora no sábado vocês querem que isso aconteça? É interessante, meus irmãos, que ele interpretou mal a lei de Deus. Aliás, não era o que os fariseus, os líderes de Judá, faziam constantemente, interpretavam mal a lei de Deus. Ele disse a primeira parte corretamente, não há erro na primeira declaração dele. Veja, a primeira declaração dele é: 6 dias há em que se deve trabalhar, e a lei diz isso quando fala da guarda do sábado: 6 dias trabalharás e farás nele toda a sua obra, mas o sábado é o sábado do Senhor. O que acontece é que este fariseu, esse líder da sinagoga, ele vai até a metade da verdade, mas corrompe a verdade, excluindo a misericórdia como prática no dia do Senhor, no nosso domingo ou no sábado judeu. Olha só, textos que ele se lembra bem do mandamento, lá em Deuteronômio, mas ele em Êxodo 20. Mas ele se esquece de outros textos, como de Isaías, por exemplo. Olha o que o profeta Isaías diz. Olha o que Deus disse através do profeta Isaías. Disse ao povo de Jerusalém. Só para entender o contexto da palavra de Isaías. O povo de Jerusalém praticava os ritos segundo a ordem de Deus, mas sem nenhuma espiritualidade. É como se eles fossem à igreja, mas durante a semana eles odiavam o seu próximo, eles oprimiam os pobres, mas nos cumprimentos dos ritos, como o jejum e comparecer no sábado para a sinagoga, eles eram fiéis. Mas a misericórdia, a justiça, a vida diária diante de Deus, eles esqueciam. Aí Deus vai dizer através de Isaías assim para eles: seria este jejum que vocês praticam aquilo que eu escolhi, disse o Senhor, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Ou seja, vocês escolhem um dia para fazer isso, que é o sábado deles, né, o nosso domingo. Vocês escolhem um dia para parecerem piedosos, mas durante os 6 outros vocês são ímpios, vocês vivem como ímpios, vivem longe de Deus. Mas um dia vocês escolhem para se colocar pano de saco e cinza, que é sinal de humilhação, ir à igreja, fazer orações, mas durante a semana vocês não são assim. É esse o jejum que eu escolhi? É assim que eu quero que vocês vivam? E aí Deus continua no meio de Isaías: chamarias tu, povo de Israel, a isso de jejum e dia aceitável do Senhor? O dia aceitável do Senhor aqui é uma relação ao sábado, uma referência ao sábado. E chamaria isso de dia aceitável do Senhor? Agora veja: porventura, diz Deus, não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, pare de pecar. Desfaças as ataduras da servidão, não oprima o servo. Deixes livres os oprimidos. Olha aquela mulher. O Jesus dizia assim, é uma pergunta retórica: não era justo libertar essa mulher que vinha sob a opressão de Satanás? E o sábado que Deus escolheu é que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Depois Miqueias, Deus vai dizer comigo, o profeta Miqueias: ele, Deus, te declarou homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça e andes a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O chefe da sinagoga lembrou-se do zelo da lei, mas não interpretou corretamente a ela mesma, esquecendo-se da misericórdia que é própria da lei. A lei nos comanda a sermos misericordiosos. Disso ele se esqueceu.
Mas Jesus vai responder. Veja aí, o versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas. E por que hipócritas? Olha só. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Interessante que Jesus fala no plural, né? Ele não chama o chefe, ele não chama apenas, também, mas ele não chama apenas o chefe da sinagoga de hipócrita. Ele fala hipócritas. Por que Jesus fala no plural? Era o chefe da sinagoga que tinha dito, que tinha a princípio se oposto a Jesus. E ele coloca o verbo no plural, colocando mais pessoas naquele grupo. Porque certamente aquele que sonda o coração percebia que muitos que estavam ali concordavam com a posição do chefe da sinagoga. E Jesus então diz hipócritas, porque ele julga o coração, ele sonda o coração. Ninguém disse nada, só o chefe. Mas Jesus sabe aqueles que estão concordando com o chefe. Então ele diz: vocês são todos hipócritas. E por que hipócritas? Porque no sábado, que vocês dizem que essa mulher não pode ser libertada do sofrimento há 18 anos que ela carrega, vocês pegam o boi e o jumento de vocês para levar a cada um deles para comer e beber, dar de comer e bebida para eles. Vocês fazem isso no sábado. As coisas de vocês tratam no sábado. Mas a misericórdia dos outros, vocês aparecem como legisladores que defendem a lei. Vocês são hipócritas, Jesus diz. No final do segundo século, os judeus colocaram a tradição judaica chamada Torá oral no livro chamado Mishnah. O Mishnah é um livro feito no final do segundo século depois de Cristo, que comporta toda a tradição oral dos judeus. Lá, no Mishnah, dizia que o judeu poderia tirar o seu boi, o seu jumento, no dia de sábado, desamarrá-lo. É o que Jesus está falando para a mulher. Está libertando a mulher, desamarrando do poder. Mas a lei do Mishnah dizia que poderia fazer isso com o boi e o jumento, desamarrá-lo e levá-lo até tantos quilômetros. Tinha uma quantidade de milhas ou quilômetros que deveria se levar o jumento. Ele poderia andar até ali, não muito, para poder dar de beber e comer aí. Então a lei da tradição judaica defendia a misericórdia dos animais mesmo dia de sábado. É isso que Jesus está usando como argumento. Vocês são hipócritas porque vocês se preocupam com animais e os homens valem muito mais. Olha a pergunta que Jesus faz, versículo 16. Vamos ler juntos? Leamos. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Meus irmãos, se havia um dia próprio para se exercer tão poderosa misericórdia, era aquele dia. Era o dia de sábado. Qual dia melhor para aquela mulher ser liberta do poder de Satanás, senão o dia do Senhor? Qual dia melhor? É óbvio que isso poderia ser feito qualquer dia, mas que bênção, que maravilhosa providência no dia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, libertar a mulher do poder de Satanás. Isso está dizendo isso. Você se importa com animais nesse dia, e esta filha de Abraão não poderia ser liberta da sua opressão, pela qual passaram por 18 anos, hipócritas. E versículo de 17 diz assim: tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. A ideia é que eles ficaram calados com vergonha. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A repreensão de Jesus e o argumento dele foi tão esmagador. Jesus Cristo conhecia a lei de seu Pai e nosso Pai. Ele conhecia a lei de Deus. E ele argumenta não como os fariseus, corrompendo a lei de Deus, interpretando mal, mas ele interpreta corretamente, porque ele é a palavra de Deus encarnada, ele é o Logos, ele é o Verbo. Então ele vai e diz com um argumento esmagador diante deles, que aquela filha de Abraão deveria, pela misericórdia, ser assim liberta no dia de sábado. E isso faz com que eles se calem em vergonha. É interessante que eles não admitem a culpa, eles são duros, eles não se arrependem, não. Eles iam se arrepender naquele dia, aquele chefe da sinagoga e os demais que pensavam como ele. Deveriam estar constrangidos e se arrependerem, dizendo: olha, nós entendemos errado e o Senhor está certo. Mas eles calados se envergonharam, mas não se arrependeram. Deus diz que se arrependeram.
ficaram envergonhados para a vergonha deles. E o povo, o que o povo fez? A Bíblia diz que o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Mas veja, irmãos, não fiquemos muito entusiasmados com esse povo aqui, porque é o mesmo povo que vai gritar posteriormente crucifica. Veja que o povo não está entusiasmado com a pessoa de Jesus Cristo, mas está entusiasmado por todos os gloriosos feitos dele. Quem não gosta de ver uma cura, não é verdade? Até ele não gosta. Então, não se engane com esses textos que o povo se alegrava com os feitos de Jesus. É óbvio que havia um grupo de crentes que se alegravam em Jesus e então os seus poderosos feitos. Mas havia um grupo certamente muito maior que se alegrava apenas com os feitos, não com Jesus. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina para nós? Essa história tão poderosa, tão singela, bonita e tocante dessa mulher que fora libertada por Deus, e ao mesmo tempo uma história que nos mostra a dureza do coração do homem que não quer render-se a Cristo. Primeira coisa que nós podemos e devemos pensar nesta manhã de domingo é o seguinte: será que qualquer motivo serve de desculpa para não estarmos diante de Jesus no dia dele, no dia do Senhor, em sua casa, adorando? Eu fico imaginando quão constrangedor é o exemplo daquela mulher. Como nos é constrangedor o exemplo daquela mulher. Há 18 anos sofria de uma enfermidade que certamente a debilitava, e ela estava no sábado na sinagoga. E ela não foi ali para pedir nada, porque o texto diz que ela não pediu nada. Ela estava lá porque era uma filha de Abraão. Ela tinha fé de Abraão. E é impressionante, irmãos, como qualquer coisa nos tira da casa de Deus. Isso não é constrangedor para nós? Se não é, deveria ser. Qualquer coisa é desculpa para mostrarmos aqui. Mas aquela mulher estava lá pela graça de Deus, porque Deus, pelo Espírito, a levou até lá, porque ele deu fé verdadeira. E Deus a abençoou inigualavelmente, porque ela estava lá. Segunda coisa, descansemos no poder de Cristo, que tem tudo sobre o seu governo, debaixo do seu governo. Esses textos que falam sobre o poder de Deus, sobre a enfermidade, demônios, são textos poderosos, que mostram para os irmãos que tudo está sob o governo de Cristo. Que tudo que nos acontece tem o seu governo. E que nada pode nos acontecer sem o seu aval. Nós lemos o Salmo 113, lembra? No início do culto. É Ele que te sara de todas as tuas enfermidades e que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele que sara as enfermidades e que perdoa iniquidades. Ele tem poder sobre o mundo físico e tem poder sobre o mundo espiritual. Jesus Cristo tem todo o poder. Nada nos acontecerá sem o aval dele, sem ser o propósito dele. Tudo está sob o domínio de Cristo. Quer as enfermidades, quer o próprio Satanás, pertencem a Jesus Cristo, estão debaixo do poder dele. Por fim, o dia do Senhor, meus irmãos, o dia do Senhor não deve ser desprezado, e sim consagrado a Ele. Entretanto, não devemos fazer deste dia uma camisa de força, antes aproveitá-lo ao máximo para exercer nele misericórdia. O dia do Senhor é um dia, não que nós não devemos fazer nada, mas que nós não buscamos o nosso próprio interesse, e sim aquilo que agrada ao Senhor, exercitando misericórdia aos nossos irmãos. Então, o dia do Senhor não deve ser questionado com a seguinte pergunta: o que eu não posso fazer nesse dia? Mas deve ser tratado com a seguinte pergunta antes: o que eu devo fazer nesse dia? O dia do Senhor é um dia de atividade, mas não a atividade que eu e você geralmente queremos realizar. Quer ficar na televisão, quer ir para a praia, quer dar um passeio no shopping. Esse tipo de atividade não é para ser feito no dia do Senhor. Nele, no dia do Senhor, não farás obra nenhuma tua, nada daquilo que te interessa, mas é um dia consagrado a Deus em ações de misericórdia. Você pode fazer ao outro, você pode orar por alguém naquele dia, deve fazer isso. Você pode ligar para alguém que está enfermo,
naquele dia. Você pode visitar alguém que está fraco na fé naquele dia. Você deve se dedicar à leitura da palavra. Você deve tirar um tempo de oração naquele dia. É assim que deve ser dedicado ao dia do Senhor. O dia do Senhor não deve ser tratado como o que eu não posso fazer nesse dia, mas o que eu devo, a que devo me consagrar neste dia. E eu termino com a Confissão de Fé de Westminster. Ela resume muito bem a doutrina do dia do Senhor e o que se deve fazer nele e o que não pode se fazer. Olha aí. Diz assim a confissão: este sábado, que é o domingo cristão, é santificado ao Senhor quando os homens, quando o sábado é santificado ao Senhor? Quando nós, os homens, tendo devidamente preparado os nossos corações, ou seja, não é para chegar na igreja de qualquer jeito, mas levantado, orando, chegando na igreja, sentando-se, orando a Deus, preparando o coração, para que Deus fale. E também de antemão ordenado os nossos negócios ordinários, ou seja, não deixar nada para fazer no domingo. É o que a confissão está dizendo de acordo com a Bíblia. É deixar tudo. Meus irmãos, quando nós saímos de férias, o que nós fazemos antes? Temos um feriado para aproveitar e para passear. Nós deixamos ordenadas as coisas. A pessoa que gosta de feriado, gosta do passeio, ele não leva nada para poder resolver lá. Ele se prepara antes, deixa tudo ordenado. Por que no domingo nós não fazemos isso? Por que domingo é um dia qualquer nós julgamos? Se para outras coisas nós nos preparamos tão bem, anteriormente. Onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Para aquilo que eu e você amamos, nós nos preparamos muito bem. Mas para aquilo que é de qualquer jeito. Tendo então preparado o coração e os nossos negócios ordinários, não só guardo durante todo o dia de domingo um santo descanso das suas próprias obras. Domingo não é dia de estudar, jovem querido. Domingo não é dia de estudar. Domingo é dia do Senhor. 6 dias estudarás e darás conta dele de todo o seu estudo. Mas o 7º dia é o dia do Senhor. Vai estudar a palavra dele. Não é dia de estudo. Lembre-se disso, não é dia de estudo. Ok? Guarda o dia do Senhor e Deus te abençoará os seus estudos. Mas não use o dia do Senhor para estudar. Não é lícito. Não convém. Não é bom. Ok? Guardando assim durante todo o dia, não só parte do dia, todo dia, um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos, agora veja, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Não é domingo, não é dia de gastar com pensamentos, com projetos, com ações, com relação aos nossos empregos e com nossas recreações, não é dia disso. Mas antes, ocupar este dia em exercícios públicos e particulares de culto, como nós estamos aqui, e à noite tem outro culto. À noite tem outro culto, tem dia hoje, nós estamos escolhendo. Hoje de manhã ou à noite. Fica em casa de novo. Está pecando, irmãos. Estamos pecando contra Deus. Deixa eu te falar, irmãos. Estamos pecando contra Deus. Se você fica em casa no domingo à noite ou no domingo de manhã para escolher qual, você virou o Senhor do dia. Você virou o Senhor do dia. Você está administrando o dia. Isso é pecado. Isso é pecado, irmãos. E Deus cobrará todo pecado. Então nos arrependamos. Nós estamos deixando de ser abençoados grandemente por pecarmos no dia do domingo. O dia do Senhor, não é nosso. E hoje as pessoas estão escolhendo, de manhã, boa noite. Por favor, irmãos, vamos acordar para isso aqui. É necessário, nós estamos todos juntos no domingo. O dia do Senhor, o dia reservado para isso, irmãos. 6 dias nós temos para nossas coisas. O único dia do Senhor não quero tirar também dele. Por favor, irmãos, não é bom que nós façamos assim. Por favor, irmãos, não é bom que nós façamos assim. Ok? Não é bom. A Bíblia diz então, através da confissão, que nós devemos ocupar todo o nosso tempo nesse dia em exercícios públicos e particulares de culto, ou seja, não só aqui na igreja, lendo a Bíblia, orando, mas em casa também. E aí continua.
e nos deveres de necessidade e misericórdia. Ou seja, no domingo, nós devemos usá-lo para os deveres de necessidade e misericórdia. Por exemplo, o médico pega para trabalhar no domingo? Não. Por quê? Porque é necessário. A pessoa está morrendo no domingo. O médico está lá. Se ele estiver lá trabalhando, ele não está pegando, porque é necessário que assim faça. O motorista de ônibus, o policial, isso é necessário. Então ele não pega ao fazer. Mas o que não é necessário, nós devemos deixar de lado no dia do Senhor para nos consagrarmos ao seu dia e exercer a misericórdia. Às vezes você não tem dia para visitar alguém que você precisa visitar, que eu preciso visitar, e o domingo é o dia que você pode se organizar antes para fazer isso. Então, irmãos, aproveitemos o dia melhor do Senhor para que Ele seja glorificado no seu dia. Meus irmãos, muitos ímpios veem que nós vivemos o dia do Senhor como um dia qualquer, como eles veem. Isso não glorifica Deus. Mas quando os ímpios nos veem pela graça de Deus, pela graça dele em Cristo, vivendo o domingo como ele deve ser vivido, então isso resultará na glória de Deus. Irmãos, guardemos o domingo como o Senhor deseja que nós o guardemos, exercendo não só a adoração a Ele nesse dia, mas tudo aquilo que é necessário e de fato é misericordioso também. Que Deus abençoe e nos guarde. Amém. A mighty fortress is our God.